E aí, historiantes, bem-vindos a mais uma videoaula. Vocês já estão acompanhando as aulas sobre a Primeira República e nós terminamos aí no momento em que, enfim, a República ela teve seus dois momentos, a República da Espada e a República Oligárquica. E durante esse processo, onde as oligarquias tomaram de conta do poder, nós começamos inicialmente no período ditatorial militar e depois no governo aí dessa oligarquia mineira e paulista, a gente vai ter uma série de revoltas que explodiram durante esse processo, seus caráteres mais variados. E a gente aqui vai falar um pouco sobre cada uma delas, dando as características gerais de cada evento, tá? Então vocês observem para vocês ficarem por dentro das características gerais, que vai ser aí o que vai ser mais cobrado para vocês nas provas que vocês vierem fazer, tanto em concursos quanto para vestibular. Então vamos lá. Uma das revoltas que vai eclodir aí nesse processo vai ser a Guerra de Canudos. E o que é Canudos? A primeira questão que vocês têm que entender é que as revoltas elas acontecem por determinados motivos que os condicionam a acontecer. Então vamos lá. Em Canudos prevalece uma ideia de messianismo. E essa ideia de messianismo está ligada a uma cultura religiosa sertaneja do interior aí do Nordeste, marcadamente medieval. Você vai ter uma fé muito forte, uma fé inabalável, católica, enfim, você vai ter uma série de pessoas devotas que vão estar num momento histórico entregues à seca, à fome, que vão estar aí sofrendo absurdos e que vão estar propícias para acreditar naquilo que alguém chegar lá e disser do ponto de vista religioso. Então você vai ter uma população interiorana, uma população do interior nordestino, calejada da seca, calejada da fome, esquecida pelos poderes públicos, e que em algum momento um cara vai aparecer, uma figura vai aparecer com um discurso religioso de libertação, um discurso religioso de salvação, um discurso religioso onde Deus está do lado deles, enfim. Esse cara que chegou com essa conversa toda foi o Antônio Conselheiro, que era natural de Quixeramobim, no Ceará, e que levava uma vida comum, como qualquer outra pessoa. Ele chegou a ser comerciante, ele chegou a ser até advogado de fato, que exercia aí uma série de intervenções legais através de pessoas, enfim. Só que em determinado momento ele foi traído pela sua esposa e talvez isso tenha desencadeado aí um processo de ele repensar a própria vida. Então ele saiu por uma peregrinação que durou aí quase 30 anos, são 25 anos de peregrinação, onde ele se embranhou pelos sertões aí do Nordeste brasileiro e com um discurso religioso acabou angariando pessoas. Esse movimento religioso, e Antônio Conselheiro vai ser esse beato, uma espécie de monge sem ordenação religiosa, mas que fala questões religiosas. E ele vai estar aí posicionando-se contra a República. Ele vai partilhar de uma ideia de que a República é um sinal dos tempos e que o regime republicano, ele destituindo o imperador que tinha a salvaguarda divina, que tinha a sua relação com a Igreja Católica, essa república ela simbolizaria o mal, simbolizaria o pecado, simbolizaria o diabo. Outra coisa que ele repudiava nessa república, a ideia do casamento civil e a ideia da separação do Estado e da Igreja. Então, para Antônio Conselheiro e para todos os seus seguidores que vão beber na sua fonte, a república ela representa esse sinal dos tempos e a pregação do retorno dessa monarquia. E a crítica ao republicanismo ele vai ser marcadamente um traço desse movimento. E aí vem essa figura desse líder, que não é simplesmente qualquer pessoa, ele é uma espécie de cidadão, líder ungido, uma pessoa escolhida por Deus para estar à frente desse movimento e para de fato liderá-los nesse processo de luta contra a República. Então o conselheiro ele vai representar essa coisa. Então o que é Canudos? E o que foi aquilo que se reuniu? Antônio Conselheiro conseguiu reunir uma série de pessoas nas proximidades da fazenda Canudos, que posteriormente seria rebatizada de Belo Monte. Não era um monte especificamente, era uma região entre montanhas, entre serras,
mas ele coloca o nome de Belo Monte, e esse espaço ele vai ser o espaço de recepção de uma série de pessoas que vão vir dos mais variados lugares dos sertões nordestinos, em busca de conforto, em busca de uma palavra amiga, em busca de uma figura que era a figura do Antônio Conselheiro. Então, esse pessoal massacrado por seca, massacrado pela miséria, ele vai atrás de uma salvação, e essa salvação está nessa figura do Antônio Conselheiro e na figura dessa comunidade que estava se formando ali na Fazenda Canudos, posteriormente rebatizada de Belo Monte. Então, Antônio Conselheiro vai estar recebendo essas pessoas. Pouco a pouco, um comércio vai começar a ser instituído ali. De certo modo, o movimento comercial vai chegar até a cidade de Canudos, apesar de Canudos ter, em determinados momentos, uma moeda própria. É um vale, né, que eles fazem lá em Canudos, uma espécie de vale. Enfim, em Canudos vai ter o seu próprio movimento monetário. Canudos vai ter suas próprias regras, a bebida alcoólica vai estar proibida dentro do Belo Monte. Então, Belo Monte vai ser um espaço à parte, uma cidade à parte. Uma cidade-estado. Isso, vai ser uma cidade-estado à parte, um local onde se tem regras baseadas no novo líder, com uma ideia de repulsa à república. Então vai representar um corpo estranho no meio de um território que é dominado por coronéis. E aí é onde vai estar o perigo. E é onde Conselheiro e sua comunidade vão estar sendo vistas pelos coronéis ao redor. Essa comunidade que não respeita as leis da república e sim as suas próprias leis vai representar um perigo. Ou seja, tem uma galera ali que não respeita as leis do Estado e que pode em algum momento dizer, vamos conquistar os outros espaços, na cabeça desses coronéis. Então esses coronéis vão começar a fazer esse contato com o Estado do ponto de vista para salvaguardá-los e dizer, e aí, vamos fazer o que com isso? Então aí a gente vai ter um episódio que vai ser um episódio clássico em torno da venda das madeiras, que o Antônio Conselheiro vai encomendar madeiras para a construção da igreja local. E em torno disso vai se construir uma questão. E aí nós vamos ter o episódio das madeiras. Antônio Conselheiro vai encomendar madeiras. Naquela época, os principais materiais que chegam, eles chegam por via fluvial ou via férrea, em Juazeiro da Bahia, que era o polo irradiador comercial da época. E Antônio Conselheiro vai fazer essa encomenda para construir a igreja local. Só que aí vai haver um boicote a essa entrega das madeiras, muito por pressão dos coronéis locais, dos comerciantes, eles vão barrar essa madeira. E aí, Conselheiro vai ficar meio que puto da vida, vai ficar meio que chateado. Ele teria mandado jagunços para Juazeiro para pegar essa madeira? A gente não pode afirmar isso com certeza. O que a gente pode afirmar com certeza é que correu um boato muito forte de que Antônio Conselheiro estaria preparando uma espécie de exército de jagunços para vir pegar madeira à força em Juazeiro. O que aconteceu foi que a própria cidade de Juazeiro solicitou a capital, Salvador, e aí consequentemente Rio de Janeiro, para que mandasse uma espécie de defesa para poder segurar. Então a Bahia vai mandar uma divisão para proteger a localidade. Então essa divisão vai chegar em Juazeiro para proteger. Só que aí com o tempo ninguém chega, não vem nada de Antônio Conselheiro, nada de jagunço nenhum vir buscar madeira à força. E aí o que aconteceu? A divisão resolveu ir atrás do perigo, que foi e se encaminhar até Canudos. Chegou no meio do caminho, numa pequena cidade baiana chamada Uauá, e resolveu montar acampamento por lá. De madrugada, os conselheiristas sabiam que esse pessoal estava lá. De madrugada, os conselheiristas se dirigiram até Uauá e promoveram uma carnificina terrível dessa divisão do exército, que era uma divisão baiana ainda desse exército. Foi uma carnificina terrível porque os conselheiristas lutavam com facão, com coisas características do homem sertanejo. Então, a carnificina foi grande, o banho de sangue foi terrível. E apesar de, teoricamente, a divisão baiana ter vencido, na verdade ela saiu totalmente derrotada, porque os caras saíram de um jeito... Eles nem quiseram nem marchar para Canudos, eles foram embora dali, porque não tinha jeito, os caras eram perigosos realmente. E aí, o que é que vai acontecer? O Estado vai se organizar e se aparelhar para reprimir isso. Essa primeira expedição que eu acabei de falar, baiana, ela foi a primeira das 4. Foram 4 expedições. O Estado brasileiro
precisou de 4 tentativas para acabar com os conselheiristas. Aí você me pergunta, por que essa demora toda? Por que teve que empreender tanta coisa? Primeira questão, uma questão geográfica. Os soldados que vinham para cá estavam pensando que iam lutar, por exemplo, uma guerra do Paraguai da vida. Só que eles encontraram um território completamente diferente e avesso e difícil de se dominar, que era o território da Caatinga. Então, a população local, os conselheiristas, sabiam lutar na Caatinga. Esses caras que vinham de fora, não. Então, a surra foi grande, especificamente na segunda e na terceira expedição, que eles chegaram pensando que iam acabar ligeiro, e o que aconteceu foi uma coisa adversa, foi uma coisa contrária. Então, esses conselheiristas, eles se camuflavam no meio da Caatinga. Eles atacavam de forma de surpresa as expedições sequer chegavam nem perto de Canudos. No meio do caminho, eles já eram dizimados. E quando chegava lá, chegava com pouco efetivo, e aí o combate era desigual, os conselheiristas sempre ganhavam. Então precisou de 4 expedições e o do poder central, o poder do Estado brasileiro entender que para se lutar lá tinha que lutar e entender a geografia local para lutar, é que essas expedições elas vão conseguir dizimar Canudos. Antônio Conselheiro, segundo a historiografia, ele não morre no combate, ele morre de disenteria. E aí você pode pensar, mas alguém vai morrer de disenteria, vai morrer de, popularmente, o que chamamos de caganeira? Morre de disenteria, ele não aguenta. Até porque, assim, quando você tem um quadro de disenteria, você está expelindo muitos excrementos, colocando água para fora, é necessário que você reponha isso em água, em alimento e tal, que era uma coisa difícil para a região do interior nordestino, só para você ter uma ideia. Então, uma simples disenteria poderia significar a morte de alguém, porque a pessoa não conseguiria se tratar, se hidratar, se alimentar de forma adequada para não morrer. Aí o Antônio Conselheiro vai morrer. Aos poucos a comunidade vai recebendo aí as pessoas que vão, os pedidos de deserção, as pessoas somem, na verdade, elas se entregam. E aí cada vez mais essas entregas são constantes, até que Canudos, que vai estar maltratada, vai estar surrada, ela vai sucumbir no último ano, que é 1897. Canudos vai ser uma experiência para o governo central em relação às rebeliões e especificamente é um jeito de se lutar a guerra que eles vão começar a entender que você tem que lutar a guerra de acordo com o lugar onde você está. Então Canudos vai representar essa rebelião, que é uma rebelião de pessoas que sofrem, uma rebelião de pessoas esquecidas pelo Estado, que se agarram em promessas religiosas e que no final das contas gerou aí uma espécie de perigo para os coronéis locais, por eles entenderem que aquela comunidade que tinha suas próprias leis poderia afetar a dinâmica local da política. Uma outra questão que a gente tem que falar também é sobre o cangaço, e aí continuamos em Nordeste. O cangaço ele vai ser fruto dessa ausência do Estado. O Estado não vai até o interior sertanejo para entender o processo da dinâmica local. O interior ele entrega ao coronel. O coronel é a força. E esse coronel ele é cercado por pessoas que exercem essa força, que são jagunços. Pouco a pouco, os cangaceiros eles vão surgir. E o que é o cangaço? O cangaço é uma espécie de cobrar uma vingança. É quando você tem a sua honra retirada e você vai lá e cobra essa honra de volta. Então, isso é típico de uma sociedade, por exemplo, que é a sociedade do interior nordestino, que é marcadamente, tem um traço marcadamente ainda medieval, aquela coisa da honra acima de tudo, a ausência do Estado e a necessidade de você fazer justiça com as próprias mãos. Então, o cangaço vai representar isso. Porém, num segundo momento, quando surge a figura de Lampião, esse cangaço ele deixa de ser apenas a cobrança de uma vingança para se tornar um negócio, porque Lampião ele entra no cangaço, ele cobra a sua vingança diante de um fazendeiro que foi lá e matou os pais dele, só que depois dele cobrar a vingança ele não sai mais do cangaço, ele quer ficar no cangaço. E ele estabelece um sistema de exercício do poder onde pessoas eram submissas a ele e ele tinha uma rede de pessoas que o ajudavam nas cidades. Então Lampião ele exercia o poder de coação, ele era um cara que exercia violência e era legítima naquela época porque ele era o cangaceiro, ele era o líder, ele era um cara amado e odiado por muitas pessoas e ele era um reflexo desse banditismo social
que vão, nesse caso, exercer essa violência, essa força local de exercício do poder em função dessa distância do Estado. Então, você vai ter coronéis e cangaceiros ali exercendo um poder muito forte. Lampião, inclusive, vai ser uma espécie de cangaceiro itinerante, coronel itinerante, porque ele vai exercer um poder tão forte onde ele passa, e essa sua rede de ajuda vai ser tão forte, que ele vai ser um cara extremamente temido e extremamente respeitado. Então, o cangaço e o banditismo social, eles vão representar essa distância do Estado e o exercício do poder na localidade. É tanto que o cangaço meio de vida, que vai ser o cangaço de Lampião, ele vai ser esse cangaço que vai ter mais tempo, é um cangaço que vai gerar muito dinheiro, o Lampião vai ganhar muito dinheiro em cima disso. Ele vai se instituir como um cara rico. A indumentária que ele usa é uma indumentária para representar essa riqueza que o cangaço lhe traz. Então, esse banditismo social está atrelado também a esse exercício de poder e essa mostra de poder. E o cangaço ele só vai terminar de fato quando posterior à República Velha, com Getúlio Vargas no poder, quando ele passa a exercer uma repressão muito forte sobre esses poderes locais. Porque até então, o Lampião e os determinados bandidos sociais do cangaço, eles eram temidos e respeitados, eles faziam parte do jogo político da região, que era o jogo político dos coronéis. Coronelismo, inclusive, esse que a gente vai falar numa outra aula, tá? Bom, e aí nós temos aí o contestado. Poucas pessoas conhecem esse movimento, que é muito parecido com Canudos, tá? Só que ele tem uma duração maior, não porque ele foi mais duradouro, mas porque ele teve várias fases diferentes. O contestado, que aconteceu entre 12 e 16, vai ter o princípio messiânico, porque ele vai defender a ideia de um ponto de vista religioso, um ponto de vista de que o fim dos tempos está chegando e as pessoas vão precisar se organizar em torno dessa comunidade religiosa. Nós vamos ter aí um princípio monárquico também, porque eles vão contestar a ideia da instalação da república e o retorno de uma monarquia. Inclusive nesse processo, um fazendeiro analfabeto é eleito imperador, é colocado como imperador, e a comunidade se organiza em torno dessa monarquia. O líder, nós vamos ter 3 líderes, na verdade. São 2 Joões Marias, que eles vêm antes, conhecidos como monges, e um outro José Maria posterior, que esse faz parte do início desse processo do contestado. Esses caras são líderes religiosos, eles são identificados como monges, eles têm propriedades miraculosas, curativas, eles realizam determinados milagres na comunidade e as pessoas começam a observar eles de uma forma mais diferenciada. E é por isso que eles se tornam líderes desse movimento. O nome é contestado porque ele acontece numa região que está em processo de contestação entre Santa Catarina e Paraná, uma região ali que ninguém sabe se é de um ou se é de outro, então está em processo de contestação, inclusive uma contestação legal. É uma região onde a dominação estrangeira está sendo exercida, existe uma empresa estrangeira que está no local fazendo a exploração dessas terras e expropria as pessoas das suas terras, porque elas receberam a anuência do governo, o governo liberou, eles expropriaram os cidadãos de lá, então as pessoas estão sem terra, as pessoas estão na miséria, as pessoas estão com fome e nesse momento, a exemplo de Canudos, aparece um cara que começa a falar sobre a questão religiosa e as pessoas começam a olhar para eles com olhos diferentes e aí o Estado começa a olhar com outros olhos. Por quê? O contestado ele cria uma nova monarquia, lá no contestado existe um imperador, existem cidades que se organizam em torno desse novo imperador e existe um grande líder religioso que é o José Maria. Então, dentro desse contexto, cria-se uma nova sociedade, uma sociedade desconecta da república e os fazendeiros, os oligarcas locais começam a observar isso com medo e solicitam a repressão do Estado, que não demora. Então, em vários embates que vão acontecer, o Estado vai reprimir o movimento e reduzi-lo a cinzas, reprimindo de fato e colocando novamente a ordem republicana sobre o espaço. Sobre aquele espaço em contestação. Um movimento que foi muito forte, não foi uma única revolta, foram várias revoltas, vou destacar 2 aqui. Foi o tenentismo. Então, a república oligárquica, como já foi explicado em vídeos anteriores, era uma república onde exercia o poder apenas um grupo oligárquico ligado ao grande latifúndio, por exemplo,
ao café e ao leite, e outros setores da sociedade são excluídos. Por exemplo, os tenentes do Exército Brasileiro começam a reivindicar mais participação deles na política. E a ideia deles é de que, de fato, o governo ele precisa ser modificado, remodelado, enfim. E eles querem participar desse processo. Só que aí eles entram em choque com a política local, a política governamental do Estado, que essa política quer se manter no poder. Então nós temos aqui, por exemplo, dois movimentos que falam sobre essa questão. Um deles foi os 18 do Forte de Copacabana. No Forte de Copacabana, esses tenentes eles decidiram que eles iriam se revoltar contra o governo. E dentro desse processo eles receberam o embate das tropas ligadas ao Estado brasileiro. Nesse momento, nesse processo de conflito, de confronto, guerrilha, 18 deles foram às ruas, armados, querendo enfrentar as tropas do Estado. E eles foram combatidos e, obviamente, apenas 2 deles saíram vivos porque os demais foram mortos durante o conflito. O outro foi a Coluna Prestes, liderada pelo Luiz Carlos Prestes, que à época foi conhecido como Cavaleiro da Esperança. Carlos Prestes ele já tinha uma ligação mais forte com setores das classes menos favorecidas do país. Então, quando ele institui a decisão de sair como coluna pelo interior do país, a ideia dele é mobilizar a população interiorana de que a República ela está seguindo caminhos errados e que ela se revolte aí contra esse sistema que está sendo instituído, combatendo coronéis, conscientizando a população. A ideia de Luiz Carlos Prestes era, de fato, através da coluna, tomar o país de uma ideia revolucionária e destituir a política que até então vigorava, que era a política oligárquica centrada em São Paulo e Minas Gerais. Então esses dois movimentos revelam como o tenentismo ele foi fundamental nesse processo, principalmente nas décadas de 20 e na década de 30, a contestar o poder local, o Estado que estava instituído, o sistema que estava instituído, que era o sistema da República Oligárquica. Vamos lá, revolta da vacina. Em 1904 acontece a revolta da vacina. O motivo já é outro, já entendo. O tenentismo está ligado à questão da contestação do poder do Estado, já é um movimento mais urbano. Canudos e contestados já são movimentos mais ligados a questões religiosas e a ausência do Estado no interior. Motivo esse, por exemplo, que é o mesmo do cangaço. A distância do Estado permite a criação de novos focos de exercício do poder. E aí, em 1904, nós temos uma outra revolta que tem um outro caráter, que é a revolta da vacina. E que revolta é essa? A população brasileira, especificamente das grandes capitais, e aqui no caso no Rio de Janeiro, era uma população com pouca instrução e que vivia, a cidade era tomada por cortiços. Existia nessa época uma política de higienização urbana, que era uma política que vinha da Europa para cá, e a ideia era transformar o Rio de Janeiro em uma capital também higienizada urbanamente. Então a ideia era fazer com que esses cortiços eles fossem participassem desse processo de higienização urbana e essas populações elas saíssem daquele local para dar espaço a novos empreendimentos urbanos arquitetônicos que de fato deixassem a cidade, entre aspas, mais bela. O livro O Cortiço, de Aloysio Azevedo, fala sobre esse assunto. Então, aquele livro que você leu com seu professor de literatura portuguesa, de língua portuguesa, é um livro que trata desse momento histórico. É um cortiço que vai passar por um processo de transformação. E o que é que está dentro daquele cortiço? Que sociedade é aquela? Então, Aloysio de Azevedo ele entra no cortiço, na vida das pessoas que vivem nesse cortiço e fala um pouco sobre esse assunto. Então, a higienização urbana atingiu diretamente a vida nos cortiços, que era uma vida assim, que tinha a propensão à aquisição de uma série de doenças. E é nesse contexto, por exemplo, que o Oswaldo Cruz vai propor que haja um processo de vacinação na marra, na força, porque se não fosse assim, a população ela não queria ser vacinada porque desconfiava da medicina. E aí você tem que atrelar isso à falta de educação, do acesso à educação dessa população, o acesso da instrução dessa população e também a miséria em que ela vivia. Então essa miséria ela era
deixava essa população propensa a adquirir doenças, mas também era uma população que tinha pouca instrução e não conhecia de fato essa questão da medicina. Então a medicina, ela aparecia para essas pessoas como algo negativo, como algo a ser evitado. E Oswaldo Cruz ele propõe que de fato haja essa vacinação e nem que fosse à força, e o que é acatado, e o presidente começa a desenvolver esse processo de vacinação na marra. Só que essa vacinação na marra, ela vai ter a contrapartida da população que vai se revoltar contra isso. Então, barricadas vão ser feitas, pessoas vão se organizar para lutar contra essas pessoas que estão indo lá fazer a vacinação. Então, o Rio de Janeiro vai ficar em pé de guerra com pessoas que não querem receber a vacinação, por uma série de questões sociais, culturais, de instrução mesmo, e um Estado que de modo repressivo vai tentar resolver a questão das doenças endêmicas, enfim, de forma violenta. Então você vai ter esse conflito que vai caracterizar de fato esse processo da revolta da vacina, tá? E por fim a revolta da chibata, que aí já tem uma outra motivação, que é também uma motivação racial, e uma motivação também ligada à questão da violência. Então vamos lá, o que é que acontecia e qual foi o esteio, qual foi o motivo aí da revolta da chibata? Primeira questão, a questão racial está ligada porque boa parte desses soldados, boa parte desses marinheiros, esses marujos de baixa patente, eles eram de cor negra, eles eram ex-escravos ou filhos de ex-escravos que entravam no serviço militar através da marinha. E o que acontecia? Existia um código de punições na Marinha que envolvia o castigo físico. E esse castigo físico ele estava representado na quantidade de chibatadas que alguém deveria receber por alguma infração. Então, muita gente estava revoltada e insatisfeita com esse processo. Dentre eles, o João Cândido, que vai ser conhecido pela historiografia como Almirante Negro. Então, essa situação da chibatada vai gerar um desconforto ali desses marujos que em grande parte eram negros e que estavam sendo castigados com a utilização de chibatadas por causa de determinadas faltas que eles cometiam. O que agravou também esse fato foi que boa parte deles foi enviada para um treinamento, um processo de estágio, digamos assim, na Marinha Britânica. E lá a diferença, eles recebiam salário, eles recebiam um dinheiro extra para almoçar, porque o dinheiro era comprado fora. Por eles movimentarem a economia local britânica, eles eram tratados não com preconceito, mas como pessoas importantes nessa sociedade. E esses soldados eles não tinham punição, não tinham castigo físico. Então eles chegaram lá e viram, meu Deus, que coisa bacana é ser marinheiro na Marinha Britânica e que coisa terrível é ser marinheiro no Brasil. Então quando eles retornam ao Brasil, eles vão se manifestar, e João Cândido à frente deles, fazendo determinadas exigências para que os castigos parassem. Só que teve estopim, que foi um dia em que um desses colegas dele levou 250 chibatadas como castigo. Inclusive tem um almirante que vai escrever para o presidente dizendo o seguinte, a pele dele estava de um jeito que parecia peixe pronto para você salgar, já todo cortado e fatiado. Tal a situação das costas do rapaz. Então isso gerou uma revolta terrível. Os marinheiros acabaram assassinando o almirante que estava lá e alguns outros oficiais e tomaram o navio. Em auxílio a eles, vários outros também tomaram outros navios na Bahia e eles começaram a se posicionar dizendo o seguinte, estamos aqui de posse dos navios e não arredaremos o pé até que a presidência, o governo, o Estado acate as nossas exigências. Dentre elas, a abolição da chibatada como punição, como castigo para esses marujos. Eles conseguiram o que queriam? Conseguiram. Só que quando saíram, quando eles acabaram com a revolta, eles foram novamente perseguidos pelo governo, eles novamente começaram a ser rechaçados pelo governo e eles fizeram uma segunda revolta na Ilha das Cobras. Só que lá eles foram reprimidos porque o governo já estava preparado para reprimi-los, eles foram reprimidos. E o João Cândido foi jogado nos calabouços lá da Ilha das Cobras, saindo apenas anos depois. Muitos dizem que ele saiu já um pouco com problemas de lucidez, ele já tinha saído com esses problemas mentais, enfim. Já não seria mais a mesma pessoa. Mas a chibata ela foi retirada desse processo de punição
dentro da Marinha. Então eles conseguiram o que eles queriam dentro desse processo. Então notem, queridos alunos, o tanto de revoltas que nós vamos ter que dar conta no período da República Velha, da Primeira República Brasileira. Mas vocês não estão só com essa aula aqui para vocês se ligarem, tá? Vocês vão ter a apostila, leiam a apostila com cuidado e resolvam as questões que estão aí ao final da unidade. Vejam aí o que foi que vocês acertaram, o que foi que vocês erraram e deixem bem anotadinho, bem claro para vocês ficarem por dentro dos assuntos, ok? Um abraço e até mais.